E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD, e hoje o que eu vim trazer aqui para vocês é uma reflexão aí sobre o design atual de cartas e o impacto que isso tem com as hand traps do jogo. E realmente um negócio que está mudando muito ao longo do tempo. Para isso, eu dei uma relembrada de formatos anteriores ali, e eu fiz uma tomada aqui de algumas informações bem interessantes. Então vai ser um vídeo aqui mais como se fosse um bate-papo aqui, ou no caso um monólogo, porque eu estou falando para a câmera, mas é um tema bem interessante aí de reflexão sobre o que pode acontecer em momentos futuros do nosso jogo. Então, bora lá. Bom, o que eu vou fazer análise aqui é sobre o impacto que as hand traps têm conforme os formatos do jogo foram evoluindo e o que isso pode impactar para momentos futuros quando a gente chegar no momento atual e pensar o que pode acontecer daqui para frente, que eu acredito que seja a parte mais relevante para a gente imaginar, né? Pensar mais no futuro do que no passado. Mas, para entender o que pode acontecer no futuro, a gente tem que estudar o passado. Então vamos voltar bastante no tempo, lá para o começo do nosso jogo. E o começo do nosso jogo eu não tô falando lá o Yu-Gi-Oh! Inicial lá, 2010, onde você jogava, dava sua normal summon e passava. Eu vou falar do começo do nosso jogo, mas MR5, lançamento do MR5, ou seja, começo da era Link. Então, aonde a gente tem aí, ou na real, né, MR5 não é nem o começo da Era Link, é um pouco depois disso, porque é depois que atualizou a regra e falou que pode invocar monstros fora da Extra Monster Zone, contanto que eles não sejam Link, e aí a gente começou a poder usar Fusão e Exceed na linha de baixo, né, beleza. O que eu tô pegando como base? Eu voltei até mais ou menos 2019, 2020, começo de 2020, final de 2019, e eu pensei, o que era um deck bom na época? Bom, pra quem não conhece, os decks bons da época ali, né, eram decks como o Virtual World ou o Drytron. E por que esses decks eram decks muito bons pra sua época? Por que eles inovavam tanto? Bom, até ali, o que acontecia com frequência é que a maioria das cartas tomavam diversas hand traps e ainda assim todas elas funcionavam bem. Elas eram tudo muito parecido. Então, tipo assim, né? Eventualmente você acabava invocando um monstro ali. Por exemplo, um monstro ali que veio um pouco antes disso é o Spiral Double Helix. Pô, Spiral Double Helix era um monstro absurdo de forte. Se esse bicho resolver, provavelmente você vai só perder. Aí, você vai avaliar o design da carta e pensar o que ela toma. Bom, esse cara ele tem um efeito ali, né, de pegar um Spiral do seu deck e invocar na seta que ele aponta. Quando você vai avaliar esse efeito, se você der uma Ashe nele, ele perde. Se você der uma Veiler nele, ele perde. Se você der uma Ogre nele, ele perde. Aí existiam detalhes que mais lá pra frente, no meio do seu combo, se você tomasse ali um Crow em tal coisa, geralmente na Master Plan, você ficava numa situação complicada, se ele não trouxesse uma Master Plan diretamente aqui nesse cara. Então qual que é a ideia, né? Uma mesma carta possuía uma gama de diversas hand traps diferentes que conseguiam parar a jogada daquela carta. Então é basicamente assim, né? O Double Helix perde para uma hand trap. E aí, na época do Double Helix, né, já tinha Ashe Veiler Impermanence. Não, desculpa. Ashe Veiler Ogre, que eram as principais hand traps do jogo, e o Double Helix tomava as 3 e essas cartas paravam ele. Aí, voltando agora, né, chegando em 2020, a gente tem o lançamento de decks como o Virtual World e o Drytron, que aí mudaram a cara dessas coisas. O que tanto o Virtual World quanto o Drytron tinham em comum? Bom, primeiro fator é que eles jogavam muito bem em volta das hand traps. Então qual que é a ideia ali, né? Tanto o VW quanto o Drytron, se você tomasse uma negação de monstro, eles não sofriam tanto para isso. Tanto o VW quanto o Drytron não dependiam de um monstro específico passar o efeito. Então se você dava Ashe num VW, o oponente ia lá, ativava outro VW e combava do mesmo jeito. Se você dava Ashe num Drytron, o oponente ia lá, ativava outro Drytron e combava do mesmo jeito. Além disso, eles também tinham uma dinâmica de coesão muito grande entre as cartas. Então o VW, apesar de você
ter um deck muito forte ali nas suas mãos na época, você ainda brincava bastante porque você tinha que abrir com combinações. Nenhuma carta de VW é um card combo. Todas as cartas de VW precisam de uma segunda carta para jogar. O mesmo vale para o Drytron. Nenhuma carta de Drytron é um card combo. Lembrando, antes de fazer um comentário sobre os dias atuais, lembrem que eu tô falando de 2020. Em 2020 lá, o Drytron não tinha nenhum card combo com uma carta só. Então, o que a gente tinha, né? O nosso meio de ter um deck forte é ter um deck onde as cartas são coesas entre si e jogam bem em volta de pelo menos alguma hand trap específica, de modo que quando você tem ali duas jogadas, o oponente precisa de duas hand traps para te parar. Eventualmente, o tipo de hand trap vai acabar sendo mais fraco, então ali a Veilerzinha naquele formato, ela piora bastante, e assim vai. Você já consegue traçar ali uns paralelos pro formato atual, se você for avaliar, né? Então, mas a ideia é, ainda assim, a gente ainda precisa de múltiplas cartas para jogar. O Drytron, a mão ideal de Drytron, você tinha que abrir com 3, 4 cartas de jogada para você olhar para sua mão e falar, cara, essa mão tá forte de verdade. O mesmo passo aqui do VW, você abria com 2 cartas de VW, você ficava tipo, putz, se eu tomar uma hand trap eu paro. Então acaba sendo bem chato ali, né? Por mais que algumas linhas não percam para algumas hand traps, dependendo da hand trap que você tomar, você para. E aí, essa é a ideia da hand trap, né? Parar o combo do oponente. Bom, isso a gente tá falando aí de começo de 2020. Conforme a gente vai evoluindo, vai passando alguns formatos, a gente começa a entrar numa dinâmica que muita gente achou muito estranho quando começou a acontecer, que é a entrada dos card combos. Não que não existisse um card combo até essa época, né? Mas eram decks peculiares. A gente até comentava, tipo, pô, por que tal deck é interessante? Ah, porque ele tem algumas cartas que são um card combo. Isso era muito raro. Os decks não tinham um card combo em geral. E aí a gente entrou, por exemplo, para um formato onde lançou o Tribigade, que muitas das cartas do Tribigade eram um card combo, né? Por exemplo, aí a gente tinha o Fractal, a gente tinha o Obedience Schooled e assim vai. A gente tinha o Rescue Cat. Então, muitas cartas do deck sozinhas faziam sua jogada. Mas ainda assim, respeitando a lógica de que se você tem uma carta e o oponente tem uma hand trap, ele parou sua jogada. Se você tem uma carta mais um Extender, mas o oponente tem 2 hand traps, ele também parou sua jogada. E assim segue essa lógica, né? Bom, outro exemplo, a gente tem o deck aí de Flanderize, que é a mesma lógica. Quando o Flanderize lançou ali, pô, bastante carta que é um card combo, né? Porque a gente tem muitas combinações de Flanderize, a gente tem os potes ali, a gente acha essa Robina, quando passa a Robina tudo passa, mas você dá ali uma Veiler, o cara tem que ter algum Extender bom, ou algum meio de fugir dessa Veiler, que não era comum, lembrando, as Quick Plays ali que te salvam ainda não existiam, então a gente tinha que rodar ali, acho que era o Book, a principal, enfim. Mas dentro da mesma ideia, né, de que um card combo agora é uma coisa muito mais comum. Então a gente estando aí no ano de 2020/21, a gente tá com a ascensão dos decks de um card combo. A gente tem até decks que respeitam ainda resquícios do formato anterior, que precisam de mais de uma carta para jogar, mas que já dá para ver que eles começam a ter um formato um pouco diferente. Por exemplo, o Sword Soul aqui, né, foi um deck que lançou aí, ficou muito bom por um bom tempo, e foi um deck que precisava, todas as cartas precisavam de mais de uma carta para combar. Entretanto, a gente tinha aí, né, a Moe aqui, que ela revelava uma carta, fazia o token, e aí, se você tomasse uma carta na Moe, você até parava, mas se essa Moe passasse, aí você dava efeito da Moe no cemitério e efeito do Synchro no cemitério. Então, por mais que você tomasse interação no Synchro, você já juntava ali as suas cartas em alguma coisa mais decente. Por mais que você tenha sido parado, o seu 5 já tá negando uma carta no turno do oponente, você já comprou uma carta, então você já começa a fazer algum tipo de valor com as suas cartas. Gerando assim interação pro turno do seu oponente, mesmo que você seja parado. Então vocês podem ver que esses decks têm esse perfil, né? O Flanderize vai lá, pô, fui parado, mas eu ainda tenho o meu campo lá que no turno do oponente vai me deixar tentar de novo. Eu fui parado aqui, eu ainda tenho o meu Synchro que vai tentar interagir com o oponente. Então a gente entra num formato onde a gente, caso o deck não seja muito moldado a um card combo, como por exemplo o Tribigade era, ele tinha certa resiliência dentro da sua jogada.
jogada. De modo que aí já começou uma diversidade muito grande dos tipos de hand trap que a gente está utilizando. Agora, avançando um pouquinho mais no tempo, agora a gente está em 2022, começou um negócio muito estranho que a gente achou que poderia ser o teto de interações do Yu-Gi-Oh! Qual que é essa situação, né? Começou a lançar decks que, se tivesse uma carta sozinha e você tomasse uma hand trap, você até parava. Mas se você tivesse duas cartas, duas hand traps não paravam mais. Que exemplo que eu posso dar pra vocês? Bom, a gente tem aqui, por exemplo, o Sprite, né? Como é que funcionava o Sprite? Você dava Normal Summon de um bicho, Special Summon do Blue, e o Blue tentava buscar uma carta. Só que aí, esse bicho que você deu Normal Summon antes, já ia fazer full combo sem esse Blue. Então qual que é a ideia? Quando você dava lá Normal Summon da diva, por exemplo, o oponente tinha que interagir, senão essa diva sozinha fazia full combo. Aí, ele interagia na diva, você descia o Blue, aí esse Blue sozinho já vai fazer full combo. Só que mesmo que o oponente negue esse Blue também, você desceu um monstro na mesa, você consegue fazer o gigante que também vai fazer o seu combo. Então, vocês podem ver que isso aqui tem uma dinâmica muito parecida até com a dinâmica do Rise All, se a gente for pescar, né? Porque você desce lá um Ice e o oponente nega, você desce um Sword e o oponente nega. Aí você consegue fazer o Exceed e combar do mesmo jeito. Então, a gente já começa um formato onde você ter duas, três hand traps não significa que você vai parar o turno do seu oponente. Enquanto até aqui, pelo menos, a gente tinha meio que uma garantia de que três hand traps param o turno do oponente. Beleza, esse Sprite é um bom exemplo. Outro deck que lançou da mesma época, a gente tem o Charlaments. O Charlaments era uma grande incógnita, né? Às vezes ele abria com mãos que você dava uma Ashe numa Shire e ele passava a vez. Entretanto, às vezes a sua hand trap não era uma Ashe, era uma Veiler. Aí, efeito dessa Shire passava e milava três cartas que vão fazer coisas, e aí a sua hand trap perde muito valor. Então, a gente já tem aí uma dinâmica de jogar em volta de muita coisa. A gente tem, por exemplo, uma FMAX circular, que se você tiver uma range trap para dar no circular, você pelo menos não toma trap, apesar do cara farmar a jogada dele. Agora, se você tiver o circular e mais uma carta, por exemplo, um circular e um diâmetro, mesmo que você tome duas range traps, você ainda vai conseguir buscar sua trap. Então, você consegue ali, novamente, com duas jogadas, vencer de duas hand traps, que geralmente até então era o contrário. Então agora, em 2022, a gente tá com um formato onde a gente já começa a ficar desincentivado a utilizar hand traps por conta dessa resiliência aí dentre os efeitos, mas ainda assim, dentro desse formato, se a gente for avaliar com calma, você olha pro efeito do Blue, por exemplo, ele toma Veiler, ele toma Ashe, então são dois efeitos que param a carta, o gigante que toma Ogre para também, o deck toma Nibiru se tentar combar muito, então ele ainda assim toma todas as hand traps com decência. O Charlaments, pô, a Shireen especificamente, ela não toma Veiler, mas o Reinhardt tomava, a Kit Kalos tomava, todas essas cartas também tomavam Ashe, essa Ghost Ogre podia ser utilizada, por exemplo, nas cartas ali da back row, e aí o cara perdia o efeito da sua contínua, então você tinha ali uma combinação de diversos fatores que dava para usar meio que qualquer hand trap para parar o oponente. Circular aqui, mesma coisa, a gente tem, ele toma Ashe, ele toma Ashe, toma Veiler, e assim vai. Nessa época ainda tinha mais uma hand trap que eu nem tô comentando muito aqui, né, que é o Gama, que acontecia bastante em todos esses formatos, ele veio a ser limitado muito mais recentemente, mas conceitualmente é isso, né, a gente tem então todas as cartas, o que importa é a quantidade de hand trap que tem na mão do seu oponente. É muito raro o jogar em volta de alguma hand trap específica com muita força. Quem fazia isso? Lá atrás, o Lulu, o Alpha, que eram decks que precisavam de duas cartas para jogar em volta de uma hand trap específica, porque uma carta sozinha não fazia full combo. Bom, estamos agora num formato onde é muito perigoso, talvez duas, três hand traps não vão parar o turno do oponente. Será que isso vai voltar a ser o que era antes ou será que isso vai escalar ainda mais? Bom, aí agora a gente entra para decks um pouco mais atuais que começam a gerar já uma dinâmica mais peculiar, ainda diferente das dinâmicas anteriores. Aí a gente tem lançamento de decks como Centurion, Mannadium, Rescue Ace,
Pearl. E aí qual que é a ideia? Parece que foi percebido que isso aqui era muito problemático e que você parar para você com 2 jogadas ganhar de 2 hand traps era muito perigoso e que você devia era melhor o cenário de um card combo que a gente estava tendo. Então o que acabou fazendo? Lançando decks que tem seus um card combos e que conseguem ali desenvolver o seu jogo com uma carta só, mas voltando a respeitar o fato de que não, se o oponente tiver uma hand trap, ele para. Mas não pode voltar tanto assim e ser qualquer hand trap. Não pode ser que nem no caso, sei lá, do Fractal, que tomou Ash parou, tomou Veiler parou. Dependendo da hand trap que o cara tem, não vai parar também, então. E aí o que eles fazem? Lançam estratégias, vamos supor, o Centurion aí, né? Você vai avaliar e você vai percebendo que, pô, o Centurion... as cartas quando estão na Spell Trap Zone, elas não tomam essa Veiler. O campo não toma essa Ogre. Pô, as cartas de baixo, elas tomam a Ogre, mas quando elas estão em cima, essa Ogre não importa muito. Então a gente já começa a ter decks que acabam pendendo para um lado ou para um outro e fazendo, não, tal Hand Trap é extremamente melhor contra um deck ou extremamente melhor contra o outro. Mas agora, as Hand Traps começam a ficar muito mais direcionadas, né? Pô, eu tô com Nibiru contra Centurion. Cara, esse Nibiru vai ser bem ruim. Só que se eu tô com o Nibiru contra Mannadium, esse Nibiru vai ser muito bom. Aí eu tô com uma Veiler contra Mannadium, pô, talvez ela tenha alguma esperança de parar o turno do oponente. Só que se eu tô com uma Veiler contra Centurion, talvez não tenha tanta esperança assim de parar o turno do oponente. Pô, aí a gente tem o Pearl, que tem cartas que não podem ser interagidas, porque o campo não deixa dar alvo, então mata algumas interações. Mas a Ashe continua sendo muito boa. A gente tem, por exemplo, o Hidrante aqui, que também não toma alvo, que aí não, a Veiler começa a ser pior. A gente tem Emergency dentro do deck de Rescue Ace, né, que também é uma carta que dibra bastante essas Veilers, essas Impermanences. Mas a Ashe continua sendo boa. Mas boa mais ou menos, porque se você abrir com 2 jogadas, você ainda consegue combar. Então a gente tem agora uma evolução onde, pelo menos, a gente saiu do cenário desesperador do Sprite, do Charlament, do Mathmech, que eram decks que oprimiam muito por cima de muitas hand traps, e a gente voltou para um cenário onde, pô, tomar hand trap a gente até acaba parando, mas depende da sua hand trap. Isso é melhor? Aí é uma pergunta difícil de se responder. Por quê? Porque será que você não prefere pelo menos poder ativar todas as hand traps que tem na sua mão e ver se elas vão funcionar, por mais que elas não funcionem, do que você abrir com a hand trap errada na hora errada e acabar perdendo por causa disso? Bom, essa resposta ela é muito incógnita, né? Cada pessoa vai preferir uma coisa. Eu particularmente gosto de poder ativar todas as cartas da minha mão, mesmo que elas acabem não ganhando a partida. Mas ao mesmo tempo eu também me frustro bastante de abrir ali, o cara abrir com 3 jogadas e eu com 3 hand traps eu não parar essas jogadas. Então acaba sendo realmente bem opinião pessoal de cada um. Bom, e aí a gente chegou no formato atual que a gente tá. O que acabou se fazendo dentro de tudo isso? Bom, no meio de tudo isso, foi percebido que uma coisa até agora ainda não teve, que era a carta que sozinha ganha de uma hand trap. O mais perto disso que a gente teve foi o Circular, que era um caso muito à parte, era um ponto muito peculiar do deck de Mathmech, mas ele era uma carta só, e ainda assim ele não fazia full combo tomando essas hand traps. Então se você abrisse com qualquer coisa ali, uma Ashe, uma Veiler, uma Impermanence, você parava o combo do Mathmech. Até uma Belly que fosse, enfim. Hoje a gente já olha para um design de carta, por exemplo, o Habakiri, aonde não importa, ou melhor, não importa não, né? Mas a grande maioria das hand traps que você ativar, você ainda assim vai tomar um bom pedaço do combo do oponente. Porque esse Habakiri, ele até toma a Ashe, né? Ou o Sage, ou a Spell de Ritual, se for invocado o deck. Entretanto, todas as outras hand traps vão ter que esperar bastante para poder ser ativadas. Então, se o oponente tiver ali, né, um Nibiru, uma Belly, um Veiler Impermanence, você vai tomar praticamente o combo inteiro do seu oponente até que você possa ativar essas cartas.
O mesmo vale, por exemplo, para o design atual das cartas de Live Twin, né? Não essa carta que eu estou mostrando para vocês, porque essa carta ela não é uma carta nova, mas a Link 1 que você faz com ela é um exemplo também de que, pô, se você for interagido na Kiss Kill, você vai fazer a Link 1 e vai fazer full combo do mesmo jeito. Aí, se você for interagido na Kiss Kill e na Link 1, você ainda vai fazer um hacking e vai combar do mesmo jeito, o que faz com que, simplesmente, se você tiver algumas hand traps específicas, elas simplesmente não vão fazer nada, absolutamente nada, mesmo que o oponente abra com uma carta só de jogada. Então, são exemplos grandes aqui, né? Habakiri, Kiss Kill, Lágrima, são cartas que se o oponente invocou, a partir daquele momento, todas aquelas hand traps específicas da sua mão, elas não estão mais fazendo nada. Elas estão tendo impacto infinitamente menor. E aí, isso é muito perigoso para o jogo como um todo, né? Um outro exemplo é o Ext aqui, né? Que, pô, se você for ver, não, se o cara abrir só com o Ext, você para o Ext com uma Veiler. Mas na verdade depende, né? Porque se ele enviar um Heraldic pro cemitério, ele ganha por cima de duas Veilers, de um monte de negates de monstro, né? Então, esse Ext, ele tem um design que, tipo assim, né? Mesmo que ele seja negado, a carta que você enviou pro cemitério vai fazer alguma coisa. E mesmo que ele seja negado, ele vai ficar na mesa como um corpo para você fazer mais summons. Qual é o resultado de todo esse conjunto de cartas que começam a jogar muito bem para cima de diversas hand traps? O resultado disso as hand traps não são mais suficientes, a gente tem que dar um outro jeito. Como é que a gente dá um outro jeito? Bom, a gente inventa outras cartas muito fortes, e aí é onde a gente começa, não hoje, né, mas já desde um tempo atrás, onde as hand traps começaram a ficar ruins, a gente começa a lançar cartas de board break que são extremamente fortes, que power creepam muito cartas de board break que existiam antigamente. Então, ao invés de você querer rodar no seu deck uma Raigeki ou um Espanador, você vai querer rodar uma Lightning Storm, que pode fazer qualquer uma das duas coisas. Ao invés de você querer rodar uma Forbidden Cálice ou um Book of Moon, você vai querer rodar uma Forbidden Droplet, que nega todos os monstros. Você vai querer rodar uma Dark Ruler, que nega todos os monstros, que são cartas que logo no seu lançamento, todo mundo ficou desesperado de tipo, meu Deus, como essas cartas vão impactar muito no jogo, porque elas fazem muito com uma carta só. Mas isso responde diretamente o fato de que uma carta só de jogada muitas vezes faz um combo extremamente forte, né? Então, a gente cria essa vertente dos board breakers, mas as pessoas ainda gostam de hand trap e ainda é para ser uma estratégia viável. Então o que a gente faz? A gente começa a lançar hand traps que tenham um impacto tão alto quanto as cartas que quando você ativa sozinho, você faz muita coisa. Então a gente começa a entrar no formato das hand traps lingering, né? Então a gente tem aí os Mulcharms, por exemplo, aonde quando você ativa um Mulcharm, você vai ter valor de muito mais de uma carta. Você vai, entre aspas, impedir diversas coisas do seu oponente com uma carta só apenas. Ou você cria hand traps com um efeito muito mais forte, né? Por exemplo, a Dominus Impulse, que ela tem um efeito praticamente análogo ao da Solemn Strike, que é uma Counter Trap, que até então, para negar Summon, a gente tinha que esperar o turno do oponente depois de já ter passado o seu turno e você ter setado essa carta. Então a Dominus Impulse é um exemplo de quebra de lógica das traps que é muito grande, né? Inclusive hoje a gente vive num formato onde traps são mais rápidas que spells, né? Engraçado, porque a gente tem Imperma, Impulse e Purge que a gente consegue usar no turno 0 do nosso oponente, enquanto as nossas spells ali, nem que elas sejam rápidas, tipo as droplets, os books e coisas assim, elas acabam sendo lentas demais, porque você tem que esperar o seu turno começar para poder utilizar. E aí, dentro dessa dinâmica, eu não acho que seja possível sustentar isso aqui por muito tempo. Essas cartas que sozinhas jogam em volta de diversas hand traps. Então o que eu imagino que vai acontecer daqui pra frente? O que vai acontecer daqui pra frente é que essas cartas eventualmente vão acabar sendo podadas, e aí essas hand traps nesse estilo, elas vão continuar lançando cartas tão fortes quanto e com efeitos tão fortes quanto. Porque se não lançar, essas aqui vão ser as melhores cartas pra sempre. Então não faz sentido a gente ter essas cartas como as melhores cartas pra sempre. Porque se você for pra avaliar, elas não são fortes o bastante a ponto de elas não deverem estar no jogo, né? Não tem como você virar lá e
limitar os 3 multi-arms e falar que, pô, vai jogar com um só de cada. Hoje em dia, eles não são tão fortes a ponto de demandar isso. O problema são os decks que exigem que essas cartas funcionem. Porque a gente não tem mais deck que você invoca 2 bichinhos, seta umas cartas e passa, né? O Regênesis até tenta fazer isso, por exemplo, né? Que acabou de ser lançado junto com essas cartas. Mas ele faz isso tão pior do que os decks mais fortes do jogo, que dá pra perceber que realmente é uma estratégia que fica ultrapassada. E a partir desse momento que essa estratégia ela tá ultrapassada, o único jeito de você consertar no sentido da estratégia, né, é você cortar as cartas que fazem isso. Então, por isso que eu acredito de verdade que a longo prazo essas cartas não vão durar muito, né? Esse combo aí do Habakiri, ele vai ser diminuído muito dentro da sua consistência. Essas cartas de Live Twin, eventualmente, se o deck começa a ficar muito forte, elas podem ser podadas ali de alguma maneira. Então, por mais que existam counterplays para essas jogadas, é um estilo de carta que não tem como evoluir mais do que já é. Então, não tem como você criar uma carta que sozinha ganhe de 3 hand traps, porque isso começa a ficar insustentável. Então a gente já tem, pô, uma carta que agora sozinha ganha de 2 hand traps, né? Então, é claro, como eu falei, meio que dependendo das hand traps, mas hoje em dia, você ter hand traps na sua mão não significa que você vai parar o seu oponente. Ele vai fazer um pedaço da jogada dele, talvez isso seja o bastante para você ganhar, porque ele fez só um pedaço, mas não existe mais o parar o oponente com suas hand traps. E eu, particularmente, não acho isso problemático, porque é realmente muito frustrante você tentar fazer a sua jogada, tomar uma carta que impede você de fazer sua jogada. Pelo menos esse tipo de design aqui, ele faz com que, não, se você quiser fazer sua jogada, você faz, mas haverão consequências. Haverá consequências, é isso. Então, a longo prazo, por que eu digo a longo prazo? Porque a gente sabe que vai lançar decks, como por exemplo o Yumi, que eu nem sei como é que escreve aqui, né? Yumi assim. Tem que ver se essas cartas elas estão com imagem já. Mas enfim, uns bichinhos bonitinhos aqui assim. Que também tem um estilo muito parecido com esse de tipo atrapalhar muito a jogada, a tentativa de utilização das hand traps. Então, já que é bem, por enquanto, pelo menos eu imagino por 2025, pelo estilo de jogo de 2025, as cartas vão jogar muito bem em volta de quaisquer hand traps. Eu acredito que para um ano seguinte, por exemplo, daqui a uns 3, 4 formatos, isso tenha que começar a ser cortado pelas asinhas, porque senão vai escalar de uma maneira impossível. Mas ainda há esperanças, porque a gente tem a tal da Master Rule, que é algo que pode mudar. Para quem não sabe, a Master Rule é todo o conjunto de regras atual vigente, e que isso muda, né? Antigamente a gente não tinha Extra Monster Zone, antigamente a gente tinha 2 zonas a mais que chamavam Pendulum Zone. Antigamente você só podia invocar nessa Extra Monster Zone os monstros de Extra Deck ali, qualquer monstro de Extra Deck. Então você não podia colocar um Synchro, por exemplo, na parte de baixo, ele tinha que ser na parte de cima. Só dando uma pincelada aí, né, pra quem não conhece muito sobre essas regras do passado. E hoje em dia, a gente já tá com, acho que quase 10 anos de uma Master Rule, cara. Talvez um pouco menos, na verdade. Mas a gente já tá com muitos anos da Master Rule 5 aí, né? E coisas podem ser alteradas de modo que mude todo o conjunto de regras do jogo e cartas assim acabem piorando muito. Talvez surja uma regra nova ali maluca que você destrói completamente um tipo de estratégia, ou saia estratégias novas que dependem de estratégias muito mais defensivas e que sejam mais eficientes do que essas que a gente tem atualmente. Vai lá saber como que eles vão parar coisas fortes, né? Uma coisa é certa, para parar coisa forte tem que fazer coisa impactante de verdade. Então, bom, é isso, eu queria mostrar um cenário aí como um todo para vocês. Realmente a ideia era mais um bate-papo aqui, né? Vocês viram que o vídeo não tem exatamente um ponto final que a gente quer chegar. É só imaginar aí, dentre a sequência das cartas que a gente teve até hoje, dos lançamentos e dos formatos de carta, o que a gente pode prever que vai acontecer para o futuro para diminuir a aparição dessas cartas. Então eu gostaria de saber de vocês isso aí, né? Comentem aí
bastante sobre o que vocês acham que vai ser desse jogo no futuro e principalmente de como que vai ser a relação disso com as Hand Traps em si, que é o que eu tentei fazer o paralelo aqui nesse vídeo. E é isso, gente. Muito obrigado a todos que viram até aqui. Vocês gostaram do conteúdo, da falação? Deixem aí as suas curtidas. Não se esqueçam de se inscrever aí quem não for inscrito. E muito obrigado. Até uma próxima.